Pensa só no tamanho do desafio. Como é que se ganha a lealdade de milhões de agricultores num dos mercados mais fragmentados e complexos do mundo? Parece impossível, né? Pois é, mas uma empresa chamada Ares Agro conseguiu. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na estratégia impressionante deles. 9 milhões de clientes é um número que a gente precisa parar para pensar. Não estamos falando de uma base pequena, não. São 9 milhões de agricultores. Para chegar nesse nível, é óbvio que uma estratégia comum, aquela de sempre, simplesmente não ia funcionar. E no coração de toda essa estratégia estava o Khazana, que foi, olha só, o primeiro programa de fidelidade da agroindústria na Índia. Mas como a gente vai ver, ele era muito, mas muito mais do que um simples sistema de pontos. Era, na verdade, uma máquina de inteligência. E aqui está o pulo do gato. O programa tinha uma função dupla. Claro, ele recompensava a galera pela lealdade, mas o verdadeiro poder dele estava nos dados que ele conseguia gerar. Pensa bem, num setor onde era praticamente impossível ter dados confiáveis de mercado, a Ares simplesmente construiu o próprio sistema de inteligência do zero. E o funcionamento era de uma simplicidade genial. E é por isso que deu tão certo. O gatilho de tudo era o pagamento. Assim que o varejista pagava a empresa, pronto, o sistema já distribuía os pontos em cascata, tanto para o varejista quanto para os agricultores ligados a ele. Com isso, a empresa sabia na hora o que estava sendo vendido, onde estava sendo vendido e quando. E é nesse momento que a gente vê que o programa foi muito além de uma simples transação. Essa frase de um agricultor diz tudo. Os pontos não eram vistos como um presentinho, um bônus qualquer. Para ele, aquilo virou uma poupança de longo prazo para um dos eventos mais importantes da vida de uma pessoa, o casamento da filha. Isso aqui mostra o poder emocional da coisa. Na prática, o ouro era do agricultor, né? Ele juntou com os pontos dele. Mas a percepção na aldeia foi completamente diferente. O pessoal dizia, Ares negou de beija. A Ares enviou o ouro. Esse momento simplesmente transformou uma recompensa, que era transacional, numa conexão pessoal profunda. Gerou uma gratidão imensa. Mas a Ares não parou nos pontos e nos dados, não. A camada seguinte da estratégia foi mostrar um cuidado real, genuíno, com o bem-estar dos agricultores. Foi mostrar que o relacionamento ia muito além de uma simples venda. E olha que sacada genial! Em vez de dar um brinde qualquer, a empresa ofereceu um seguro de acidentes pessoais. Mas o brilhantismo está nos detalhes. A cobertura incluía o quê? Picada de cobra, choque elétrico, queda de trator. Ou seja, os riscos reais do dia a dia da vida no campo. Isso mostrou um nível de empatia que nenhum outro brinde conseguiria, sinalizando que a empresa realmente entendia e se importava com eles. A partir daqui, a estratégia evolui mais uma vez. Sai do relacionamento individual para fortalecer os laços da comunidade inteira. A meta agora era fazer com que aldeias inteiras se sentissem parte da marca. Eles lançaram uma competição de merchandising entre os varejistas. Com um investimento inicial pequeno da empresa, os próprios varejistas começaram a competir para ver quem decorava melhor a loja e a aldeia com as cores da Ares, criando faixas, slogans. Qual foi o resultado? Uma explosão de presença de marca, totalmente orgânica, que transformou uma campanha de marketing num verdadeiro festival da comunidade. E para essa conexão ficar ainda mais forte, o programa foi localizado. Em vez de ter um nome corporativo, padrão para todo mundo, ele ganhava nomes diferentes em cada região, usando a língua e a cultura local. Mikosam em Andhra Pradesh, Kontatam em Tamil Nadu. São esses pequenos detalhes que fazem uma diferença gigantesca. Tá, mas quem é que estava por trás de tudo isso, fazendo acontecer lá na ponta, no dia a dia? Vamos ver agora o elemento humano, que talvez seja o maior segredo de todos. A filosofia de contratação deles era muito clara: recrutar profissionais qualificados que viessem das próprias comunidades que eles iam atender. Isso já criava de cara um laço de confiança, de entendimento. Eram pessoas que falavam a mesma língua, que entendiam a cultura local e, o mais importante, que tinham formação técnica em agricultura. Então eles eram vistos como consultores, não apenas como vendedores. E a rotina dessa equipe refletia essa função dupla. Uma parte da semana era para ir a campo, treinar, aconselhar os agricultores diretamente. O resto do tempo era para gerenciar os pedidos e os pagamentos com os varejistas. Era uma estrutura que equilibrava, de forma perfeita, a consultoria técnica com a atividade comercial. E então, qual foi o resultado de juntar tudo isso? Dados, cuidado emocional, engajamento da comunidade e uma equipe de campo super especializada. Deu certo? Vamos dar uma olhada nos números.
Os resultados, olha, falam por si. Um crescimento médio de 20 a 25% por ano, durante 12 anos seguidos. A empresa dobrava de tamanho a cada 4 anos. Isso prova que essa abordagem toda, focada na lealdade, não é só uma ideia bonita de marketing, é um motor de crescimento real, poderoso e sustentável. Então a grande lição aqui é que não tem uma bala de prata, uma fórmula mágica. A lealdade de verdade, aquela que dura, é construída em camadas. Começa com um sistema inteligente, depois é aprofundada com empatia, amplificada pela comunidade e, no final, entregue por pessoas de confiança. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Muitas vezes as empresas ficam obcecadas em saber o que as pessoas compram. Mas o caso da Ares mostra que talvez o verdadeiro poder esteja em entender por que elas se sentem pertencendo a algo. E talvez cultivar esse sentimento de pertencimento seja o ativo mais valioso que uma empresa pode ter.